Nos últimos anos, vocês foram críticos ferrenhos do último governo. Qual a visão do governo atual? Eles estão fazendo tudo certo na sua visão? Porque não vejo vocês falando mais nada de política. Não vê fala porque o tempo não inteiro. procura, né? Bem-vindo, Lucas. Não, mas o negócio é que, de fato, esse governo tem várias coisas com as quais a gente não concorda. Eu tive, por exemplo, grande problema com a primeira nomeação que ele fez para o STF, por exemplo, porque advogado e coisa do tipo, a gente já viu isso acontecer antes, não é mesmo? Eu tenho várias críticas, inclusive. Acho que a gente precisa fazer muito mais na parte do meio ambiente. Só que tem o problema do governo anterior é que você tem coisas que iam contra princípios claros que a gente defende, com os quais esse governo, pelo menos não de forma aberta, tenta discordar. Por exemplo, a validade da ciência. A gente teve um governo negacionista. Quando a galera estava morrendo de Covid, o cara estava dando cloroquina, que patentemente não tem efeito nenhum. E aí, não só isso, você tem várias outras coisas. E mesmo na coisa do meio ambiente, por exemplo, você teve uma diminuição do desmatamento na Amazônia. Isso aconteceu, está numa tendência de queda. É o tanto que eu gostaria que diminuísse? Não. Mas é uma diferença, por exemplo, de estar numa tendência de alta, que foi no governo passado. E é difícil traçar um paralelo, mesmo a gente tentando, porque você não tem um ministro do meio ambiente falando numa reunião com o governo que ia aproveitar uma pandemia para passar a boiada. Você não tem, por exemplo, um Ministério do Meio Ambiente que, de forma bem clara, tenta inibir a capacidade dos fiscais do meio ambiente de atuarem. É aquilo que aconteceu, a galera foi perseguida, a galera foi exonerada, todas aquelas coisas. Por exemplo, ele baixou uma regra de que você não podia fazer a visita a uma madeireira, um lugar de exploração, sem avisar antes. Visita de fiscalização. Visita de fiscalização. Você tinha que comunicar, tô indo aí semana que vem, deixa tudo certo. Ele então, assim, despromoveu, né? Ele exonerou de cargos de liderança pessoas que estavam apenas fazendo o seu trabalho de fiscalizar, enquanto crimes absurdos eram cometidos. Eu tenho muita crítica. Por exemplo, participação do Centrão nesse governo. É óbvio que você vai ver corrupção pra caramba, porque é só isso que os caras sabem fazer. Eu sou muito crítico, mas o que pegou pra mim do governo passado é porque não era só uma crítica normal que a gente sempre desenvolveu para governos do Brasil. A gente foi crítico do Temer também, a gente foi crítico da Dilma. O problema é que você tem princípios de humanidade, de noção clara de como as coisas funcionam na realidade, contra os quais o governo passado militou. Então não era só uma coisa assim de discordância e coisa de desaprovar. De política. Era uma coisa normal. Era uma coisa da coisa ser tão fora do jogo político democrático, sabe? A coisa do governo, a ciência diz uma coisa, o governo discorda e inventa os fatos dele. Que, tipo assim, aí você chega num nível de aberração tão grande que não é mais a simples discordância que emerge e a crítica que emerge de disputas políticas. Quando você tem um governo em plena pandemia negacionista, isso é muito mais grave. Eu queria direcionar você, porque assim, Lucas, você fala que a gente não fala. Tem uma diferença também de querer que a gente fale exatamente o que você quer ouvir e assim, as reações com relação ao Bolsonaro, é isso que o Leon falou, não tenho que tirar nem pôr. E elas foram gradativas, né? No último ano, eu estava desesperada. Na pandemia, eu estava desesperada. Porque era um estresse muito grande, era uma tensão muito grande. Eu perdi gente para a pandemia, por falta de vacina. Eu vi pessoas do meu círculo, não o imediato, mas próximo, morrerem. E eu vi o impacto da máquina do Estado sendo usada para divulgar fake news atingir pessoas do meu conhecimento. Eu vi cérebros sendo lavados. Eu vi pessoas se tornarem zumbis repetidoras de fakes e de mentiras. Então é isso que o Leon falou, eu só estou dando uma colorida porque as pessoas que apoiaram o governo ou que não perceberam o que estava acontecendo no Brasil naquela época tendem a achar que são todos iguais. Não são todos iguais. Essa gravidade, assim, a gente colhe o impacto. A nossa posição com relação à crítica ao governo, ela não foi tão acirrada logo no primeiro dia. A gente foi contra a eleição lá em 2018, a gente já era oposição lá em 2018, mas eu sabia que ia ser ruim o governo dele por conta do despreparo que ele demonstrava, mas eu não imaginei que fosse ser a negação de todo conhecimento humano na Terra. Leon e eu, a gente fala de política desde que o canal Cadê a Chave surgiu, a gente sempre está se posicionando, a gente nunca ocultou nossas posições políticas em defesa dos direitos humanos, em defesa da igualdade, são coisas meio básicas, assim. Mas aí o que a gente viu foi o governo trabalhando para naturalizar um discurso de negação dos direitos civis. E você via esses discursos que eram periféricos, marginais, de extremistas ignorantes,
assumirem o Estado. Então eram ministros de Estado falando isso. Eu não sei se você consegue perceber a diferença. Uma coisa é um moleque no Twitter falar, outra coisa é o presidente falar. Tem uma frase, tem um pensador conservador, de que os conservadores gostam muito, que é o Chesterton. E foi uma das pessoas que, na minha adolescência, eu li bastante. Ortodoxia é um livro que eu, inclusive, tenho aqui. E tem uma fala dele, se eu não me engano, em Ortodoxia, que ele fala que quando o cavalo se inclina muito para um lado, você tem que se inclinar para o outro para manter o equilíbrio. E o que a gente viu no Brasil foi, parafraseando ironicamente esse pensador, que a galera conservadora, entre aspas, usa muito, o que a gente viu no Brasil foi isso. A gente viu o cavalo se inclinar demais para a direita, para a extrema direita. E qualquer posição que você mantivesse para manter esse cavalo ao centro, para quem estava caindo do outro lado, era você trazer o seu corpo para o outro lado. O Estado do Brasil foi para um lado tão absurdo, que é isso que o Leon falou. E assim, a galera tem uma memória curta, porque a gente tinha um ministro repetindo frases do Goebbels, reproduzindo a estética nazista. Não, o cara ele parafaseou o Goebbels. Tipo assim, a estética, isso assim, era absurdo. Como é que você não se levanta contra isso, sabe? Então assim, não tem um ministro do Estado, do Lula, fazendo referência a nenhuma estética. Eles nunca vão fazer a bolchevique, não tem. Não, entendeu? o negócio assim, a gente critica o Lula agora do jeito que a gente criticava, a gente foi muito crítico também do Temer, por exemplo. A gente fala hoje a mesma quantidade de política que a gente falava no Temer, e a gente era muito crítico do Temer. A questão é que a galera perde a memória do que foi o governo Bolsonaro. Exato. Que governos desse, primeiro, vamos pegar fatos, coisas equivalentes a negação de ciência numa pandemia, secretário ou ministro de Estado, era o cara da cultura, fazendo pronunciamento, parafraseando o ministro da propaganda nazista. Olha o nível que a gente tá falando. Aí a galera perde a noção. Porque a gente chegou no momento que não era assim, eu acho esse cara ruim e discordo do que ele tá falando. É assim, eu estou em estado de choque com as coisas que estão se passando. O problema é que a galera perde a memória do que foi o governo Bolsonaro. Era uma bizarrice, mas era uma bizarrice assim que não acontecia em outro governo nenhum, toda semana. Era todo dia, mais de uma, inclusive. Tipo assim, o cara foi no Facebook, quantos presidentes você conhece que na conta oficial deles ofendeu a mulher... Do presidente da França. Do presidente da França, de outro presidente. Quantas vezes um presidente colocou na conta oficial dele vídeo de gente urinando na cabeça? Mas tipo assim, ele fazia porque ele queria uma reação da sociedade. Mas nos bastidores disso, tinha uma campanha de degradação. Como eu estava falando, ele pegou o PIB ascendendo e ele pegou o otimismo dos empresários. Um cenário completamente diferente do que o Lula pegou agora, tá? Só para deixar aqui. O que ele fez? No primeiro ano, vocês lembram disso? Que o PIB desceu e foi negativo e ele pegou um palhaço para dar coletiva de imprensa? Foi em 2019, foi antes da pandemia. Aí que tá, a galera lembra só dos pontos de pandemia e da defesa que se faz desse cara. Ele tem um exército para defender ele. Então assim, o fracasso dele começou em 2019. Mas o lance não era só a agressividade nas redes sociais para manter a base dele mobilizada. Enquanto ele mantinha a base dele mobilizada com esse tipo de agressão moral, ele estava dilapidando o Estado. As leis aprovadas pelo governo Bolsonaro, o rombo que foi feito, a total relaxamento com relação à fiscalização ambiental, assim, o estrago relaxamento não, ele ativamente... Trabalhou contra. Não, inibiu a capacidade de fiscalização. Ele desmontou os órgãos. Eu não lembro quando teve um governo que fez isso. Não teve. Aí que tá. A gente estava diante de uma situação inédita. Talvez a ditadura tenha feito, mas nem a ditadura foi tão desconstrutiva. E eu não sei se vocês lembram logo no primeiro ano, que vinha a fala dele dizendo, eu quero destruir tudo. E o grande problema é esse. A gente falava muito para tentar furar a bolha, porque boa parte da população não consumia política. Não entendia como... Não tinha... Era tanta coisa sendo bombardeada o tempo todo, e ele fazia essas provocações para sempre estar na mídia, sempre estar movimentando a resposta das pessoas, que por baixo do pano a boiada passava. E a gente se posicionava o tempo todo chamando a atenção das pessoas para o que estava acontecendo de muito sério e que ninguém estava vendo. Então, sim, eu ergui minha voz e eu falava dele todos os dias, porque era desesperador ver as pessoas perdendo tempo com as bobagens que eles colocavam e ignorando que, cara, na época da pandemia, ignorando que ele estava deixando de comprar vacina.
Ele só começou a comprar depois que o Dória, o governo de São Paulo, chegou na frente do governo nacional. Depois que o Dória fez, ele viu a repercussão e aí que ele decidiu agir. E foram tantas coisas. Por exemplo, a presença do Lira como presidente da Câmara. Eu fiz campanha contra a presidência do Lira e eu ficava desesperada, porque nem o povo da esquerda estava entendendo a dimensão do que estava acontecendo no Brasil. Porque a gente está na internet, a gente tem uma sensibilidade um pouco maior para perceber a radicalização dos grupos. E a gente apanhou dessa galera antes de terem outras pessoas para eles baterem. Nós somos os primeiros a botar a cabeça e levar pancada da galera que estava em ascensão, quando o bolsonarismo estava em ascensão. Então, assim, a gente conseguia ficar muito sensível a tudo aquilo que estava sendo construído nas bases, sabe? E por isso o desespero, era desesperador ver as mentiras ganhando força, sabe? Em todos os campos. Era a educação sendo desmontada, era a saúde sendo desmontada, a cultura sendo desmontada, e uma mentirada correndo que até hoje vocês têm. Até hoje a galera repete essa mentirada, sabe? Pra gente. Então é muito... você tem a máquina do Estado exalando mentira, a oficialização da fake news, né? Vindo do gabinete do ódio, hoje a gente sabe que funcionava do lado da sala da presidência. E você, como uma voz que não tem a máquina, que não tem o alcance, que não é oficializada, tentando... Eu estava falando ali, gente, para as pessoas que seguem a gente. Eu estava tentando informar da minha preocupação para os meus tios, sabe? Eu estava tentando alcançar as pessoas que eu amo. Aí o cara falando... gente, aqui é um monte de mentira. O Brasil foi um dos primeiros países a vacinar no mundo. Quem vacinou foi o estado de São Paulo. A marca do Brasil vacinar primeiro foi o estado de São Paulo. O estado de São Paulo chegou na frente do governo federal. Me responde por quê? Me responde como um estado do Brasil consegue vacinar antes do governo federal, com todo o recurso que o governo federal tem, com capacidade de negociação, com laboratórios tipo a Pfizer que se negavam a negociar com qualquer um que não fosse o governo federal. O Brasil foi o primeiro. Pois é, são as mentiras que rolam até hoje, entendeu? Aí eles sabiam que o Brasil foi o primeiro? E eles não negaram o contato da Pfizer por meses, não. Isso é estabelecido também. Mas o lance é o seguinte, vocês não vão concordar com a gente. Vocês que estão falando isso, eles pegam esses pontos que a galera fala. Me dá alguma coisa aqui para eu poder aliviar na minha mente, né? Porque eu não quero confrontar o fato de que o mito é uma mentira. O significado da palavra mito é mentira, só para deixar aqui. Exatamente. Mas assim, eu respondendo um amigo aqui, vai que ele fez uma pergunta sincera, porque na cabeça dele ele está sendo menos exposto a conteúdo de política. Esse é o normal que a gente quer. Eu falei tanto para não ter que falar todo dia. Igual vocês estão falando sobre a taxação. A taxação eu reclamei no Twitter. E eu não reclamo mais, sabe por quê? Porque a galera que vem perguntar se eu falo, quando eu falo, tipo assim, vem com ataques muito piores. Esse ataque de ameaça de morte que eu recebi foi porque eu respondi um negócio desse. E no meu post em que eu tava falando, o governo errou em fazer isso. E assim, essa medida ainda não foi criada, tá? Era o Alckmin falando que quer fazer. Quando a gente trabalha com política no nível de normalidade, quando vem um governante e dá uma ideia ruim, a gente reage falando essa ideia é ruim e a gente mobiliza a opinião pública contra o governante. E foi isso que eu fiz. Falei, gente, essa ideia é inquestionavelmente ruim. Você tributar. E eu entendo o argumento de quem é a favor da tributação. Que é para, né, tem uma galera também que repete o argumento dado do outro lado, que seria para promover a indústria. Para promover a indústria, você age com outras medidas em paralelo, não só com a tributação do que vem de fora. Então, assim, por isso que eu falei, é inquestionavelmente burro, porque dá munição para a extrema-direita e não resolve o problema. Mas, enfim, diante da minha posição, que era uma posição de crítica ao governo, porque eu votei nesse governo para poder voltar para a racionalidade, poder criticar na racionalidade, a galera que me cobra para criticar o governo vem me atacar. Então, assim, beleza, então eu não critico mais. Tô discordando, mas se vou ser atacada toda vez que o governo que eu elegi para eu criticar, a galera que não criticou o Bolsonaro quando tava lá via encher meu saco, tipo, o que eu ganho com isso? Claro que eu vou continuar falando, gente, desculpa. Isso é tipo assim, eu não tô falando para eles, mas assim... Lógico, porque a gente gosta do assunto. É um assunto que eu domino, é um assunto que eu poderia falar horas seguidas dele. Mas a gente votou e a gente foi tão contra e ficamos felizes com a derrota do inelegível, justamente para não precisar falar de política todo dia. Entendeu? Então a gente vai comentar os casos graves. É muito engraçado que a galera que me chama de lulista não é capaz de dar um Google para ver
o quanto a gente criticava, tanto o governo Lula quanto o da Dilma e tudo mais. Agora, dizer que o Lula é igual ao Bolsonaro, vocês me desculpem, não é. Não é. Não é. O Bolsonaro... O Lula é igual ao FHC, que é igual ao Temer, igual no sentido assim, tá na mesma base ali, entendeu? O Bolsonaro é a profundeza das trevas. A personificação de tudo que eu não consigo ver uma qualidade nele. Não consigo. E assim, eu não tenho raiva dos bolsonaristas. Eu sinto um misto, assim, pelo amor de Deus, eu oro por vocês, de verdade. Eu tenho bolsonaristas na família. E eu oro e falo, Deus, como o Senhor abriu os olhos de Paulo, que caíram as escamas. Abre os olhos dessa gente. Meu Pai, no dia que eles enxergarem quem que é essa família... Porque assim, é só vocês abrirem o ouvido um pouquinho e ouvir o que eles falam, sabe? Ouvir como eles tratam as pessoas. E agora eu tô falando pros bolsonaristas. Se vocês conseguissem sair um pouquinho da paixão que vocês têm, porque vocês ligaram a identidade de vocês a ele e a família, se vocês conseguirem dar um passinho pra trás e só ouvir o que eles falam, eu tenho certeza, não todos, mas muitos de vocês... ia cair as escamas e vocês iam perceber quem são. Não, mas eu não espero nada de vocês que continuam bolsonaristas, porque depois do Eduardo Bolsonaro ir pra Copa do Mundo, escondido, ele apareceu na transmissão, nem foi da Globo, apareceu num corte rapidinho numa transmissão do Casimiro. E ele virar e falar de pendrive e vocês comprarem... não dá. Ele fazia um vídeo pra mostrar, eu vim aqui pra mostrar... E vocês acreditarem. Vocês acreditam em tudo. Ele vai cuspir qualquer... É a galera do tipo assim, vai ter intervenção federal. Espera 24 horas, 72. Espera 7 dias, 72. Vocês acreditam em tudo. Mas sabe o que me dói? Não, o problema dessa galera... Mas por que eles acreditam? Eles vincularam a identidade pessoal deles tão... É isso. Forte. Porque abrir mão disso agora é básico, virou um negócio que meio que abrir mão de parte do que você é. Virou meio que religião, sabe qual é? E é tão louco, porque igual a galera tem os bolsonaristas no chat, pra você que tá vendo o corte disso agora, porque isso aqui vai virar corte. Tem uma galera no chat falando do faz o L, porque na cabeça dessa galera, você só pode ter um Deus com relação à política. Então assim, eles acham que todo mundo se relaciona com o político como eles se relacionam. Eles não conseguem entender que você pode simplesmente repudiar o que aquele movimento representa de valores. Então, assim, eu fiz o L e eu comemorei o L porque, ao fazer isso, eu estava derrotando o I. Engraçado, desde que começou o governo, eu não lembro de ter elogiado o Lula. Eu não lembro de ter elogiado... Eu elogiei a Marina, mas porque eu sou muito fã da Marina. Se você quiser me acusar de ser gado... até agora. Mas assim, é muito engraçado. Porque, assim, a gente... critica publicamente, mas nesse nível de cordialidade, entendeu? Ele pediu para ser criticado, né? Também tem isso também. A gente tem uma posição clara e transparente. Ninguém tá escondendo. Eu sou oposição ao Bolsonaro e serei pro resto da minha vida. E não só a pessoa Bolsonaro que foi presidente, mas o movimento que ele representa. Entenda, eu não tô dizendo que eu sou contra a direita. Você pode ser de direita. O que eu sou contra é o que o movimento bolsonarista representa. O racismo que está embutido no discurso, o elitismo que está embutido no discurso, mas principalmente... O obscurantismo. E tem uma coisa pior ainda no bolsonarismo, que é o total desprezo pela vida humana, que se manifestou no relaxamento, do desmantelo da fiscalização do meio ambiente, e que se manifesta ignorando as tragédias, porque ele não deu atenção a nenhuma tragédia que aconteceu no país durante o mandato dele, e na pandemia. Falando aqui, olhando no olho, eu não tenho nada contra você que é de direita, que você que é neoliberal, você que defende austeridade, eu não tenho nada contra você. Há pontos de discurso que a gente pode convergir. Agora, quando você é bolsonarista e você entende que qualquer pessoa que critique seu mito é um inimigo, qualquer pessoa que critique seu mito e a família dele, e as pessoas que o seguem devotamente, é uma pessoa ruim, sem moral, não sei o quê, e faz o L, bababá, significa que não tem diálogo com você. E aí, se você se enquadra nesse movimento bolsonarista, que você acha que tem que matar mesmo, que a morte na pandemia foi uma consequência, sabe, e passa pano pro mito, aí eu te considero bolsonarista. E aí a gente vai ser oposição. Se você é de direita e apoia o Bolsonaro, mas sem essa idolatria, eu oro para que você tenha uma visão completa do quadro e entenda a ameaça que esse grupo é, para direita, inclusive, para a direita racional, principalmente.
Porque quando um grupo extremo levanta assim, quem aniquila é quem tá mais próximo dele. Ele vai corroendo, ele vai canibalizando quem tá mais perto dele. Então a galera que não chega a ser bolsonarista, mas é de direita, é a primeira que roda, entendeu? É meio que assimilada por isso. E na opinião pública, a direita tá sendo assimilada por isso. Tá fazendo por onde ser assimilada por isso também. Votar e defender um cara que foi preso justamente por roubar uma nação, liberado por manobras, eleito num jogo sujo, pra mim é igual ao pior. Eu queria desmontar essa fala dele, porque é o seguinte. Primeiro, eu votei no cara depois de todo um contexto que aconteceu. Agora, eleito num jogo sujo. O jogo sujo, meu querido, foi o orçamento secreto inteirinho voltado para garantir a reeleição do Bolsonaro. O Bolsonaro botou a Polícia Rodoviária Federal para impedir eleitor do Lula de votar no Nordeste. A Caixa liberou empréstimo, teve um monte de coisa ali. O cara queria comprar a eleição e já começou a ter governador sendo caçado. Governador que fazia chapa com o Bolsonaro. Conclusão. Se o cara fazia campanha para si, também fez ali campanha e abusou do poderio econômico para fazer pro Bolsonaro. E esse cara foi caçado. Então, assim, você percebe que o jogo sujo foi feito realmente, mas que o Lula ter vencido essa eleição, e não é o Lula, tá? Vamos entender que é um governo de chapa ampla. Você tem Tebet, você tem Alckmin, você tem Lula, você tem Marina, você tem uma galera ampla. E eu vou dizer uma verdade que talvez os petistas não gostem. Não foi o Lula que venceu, tá? A rejeição ao Bolsonaro venceu. Que fique bem claro. E também porque tem o mérito, é isso que a Nilce falou, deles terem organizado uma chapa ampla. Era basicamente todo mundo contra o Bolsonaro. É inacreditável. Olha o que o cara tá falando. Não, a gente precisa mostrar isso. O B. Andrade, olha como é a cabeça do cara. Eu queria muito desmontar isso. Obrigada, B. Andrade, pelo seu comentário. Ele falou o seguinte, putz, vamos falar de fraude na eleição? Vocês realmente acham que o Lula não fez nada nesse sentido? Sério? Querido, o Bolsonaro era o governo. Ele tinha o executivo, a máquina, o Estado, o Lira ia vestido de 22. O chefe do legislativo estava fazendo campanha para ele. Pelo amor de Deus, como é que faz para limpar seus olhos? Né? O Lula ele é o professor Xavier, aí ele controla... Gente, aqui, deixa eu falar uma coisa clara. Pelo amor de Deus, gente. Olhe as contas do governo na época da campanha. Primeiro, todo o valor a quantidade de dinheiro que ele gastou, os empréstimos que a Caixa simplesmente soltou para todo mundo. Ele jogou a Polícia Rodoviária Federal em cima da galera. O cara da Polícia Rodoviária é claramente o apoiador dele. Agora tá sendo investigado, vai se ferrar. Então, tipo assim, como que você fez jogo sujo? O que o Bolsonaro fez? Como que o Lula ia fazer se ele não tinha o cofre na mão, meu querido? O cara tinha o cofre do governo na mão. Quem faz a sujeira é quem tem a chave do cofre. Qual que foi a manobra? Olha o que acontece. Um juiz tira o Lula da disputa. Esse juiz é nomeado para o Ministério da Justiça do novo governo. Depois, a gente tem um vazamento de mensagens do Telegram, que se você colocar na mão de qualquer jurista e fala que isso daqui compromete o caso, eu vou dizer para você, qualquer pessoa com clareza vai ser sim, em qualquer país do mundo, sério, livre. Aí você fala de manobra, você viu as gravações do Telegram, ele coordenando até em relações públicas do caso com o procurador que estava lidando com ele. O juiz devia ser a parte isenta que estava criando a balança entre os dois, entre acusação e defesa. Aí o Felipe fala assim... E esse cara depois vira ministro da Justiça. Outra coisa aqui que rola. O Felipe Piccolini falou, um juiz, ele foi condenado por 3 instâncias. Existe um negócio chamado a informação sobre o fato. Mesmo que você tenha uma decisão jurídica sobre o negócio, uma vez que surge um fato novo que pode mudar... Você muda tudo! A resolução do negócio, você muda. Surgiu um fato novo. Você não pode negar, você não pode ignorar. E olha, eu tive esse raciocínio também, eu vou dizer pra você. Quando a galera reclamou do Lula ser condenado, a primeira coisa que eu pensei, não, passou em segunda instância. Eu sou uma pessoa que tem uma confiança em instituições muito maior do que o brasileiro regular. Falei assim, a gente tem exatamente essa segunda instância para esses casos serem revisados. E se ele foi condenado em segunda instância, tem uma normalidade judicial disso que está acontecendo. Não é uma coisa tão absurda. Mais uma vez que me foi apresentado que houve corrupção no processo. As gravações da comunicação do juiz do caso com o procurador e aquilo claramente, você tem que colocar um óculos, tipo assim, eu não sou lulista, tá? Eu não defendo o Lula, tá? Não é o caso. O negócio você tem que colocar um óculos ideológico muito grande para olhar para aquilo ali
E não vê. E fala, não tem nada de errado. É. E é esse mesmo cara que depois vira ministro da Justiça do novo governo, que ele ajudou a eleger. E isso que acontece. O Lula foi condenado, ele foi condenado. E foi descondenado. Mais uma vez que aparece um fato novo que revisa a materialidade do caso, você não pode ficar assim, você não pode, você não pode. Eu queria um espelho na frente de vocês, porque vocês falam dos outros o que vocês fazem. Vocês vivem assim, uma mentira, a eleição cara. foi suja do Lula. A eleição foi do Bolsonaro, a quantidade de dinheiro que ele gastou pra ser reeleito e não conseguiu. Tipo assim, a eleição foi suja. Teve eleitor no Nordeste que não conseguiu votar, e tá provado. Tipo assim, você tem documento foi parar a galera. Cara, você tem documento provando o cara tá preso. Então por que vocês encaram a justiça? Ele foi condenado, o Lula. Mas tudo que tá acontecendo aqui mostrando que houve, não vale. Só vale aquilo que... E assim, a Vaza Jato não existiu. E assim, aí vem falar, por que vocês não falam da economia? Gente, o primeiro ano, o PIB tá positivo. Tipo assim, vamos falar da economia então. Caiu o desemprego. E sabe, olha, bolsonaristas, eu não perdoo vocês porque vocês me fazem defender o Lula. Eu morro de raiva, porque eu quero ficar neutra, entendeu? Eu não quero falar de política. Aí parece que a gente tá defendendo. Aí assim, como que eu critico diante do que vocês trazem? Porque assim, real, sabe? Como é que critica diante do que vocês trazem? O rombo fiscal, me fala do rombo fiscal no último ano do Bolsonaro. Não, é porque, sabe o que aconteceu? Eles congelaram a leitura até quando o Bolsonaro... Vocês só veem notícia no WhatsApp, né? Fala a verdade pra mim. Porque eu conversei com um rapaz essa semana. Ele, cristão, me ouviu, ele começou me atacando. Eu falei, pera lá, você é cristão, você vai me atacar? Como assim? Ele veio com esse papo. Não, porque o Bolsonaro deixou no superávit e meses depois estava em rombo. Aí eu falei, querido, depois da eleição, já em 2023, o Banco Central reviu a informação que eles tinham dado de superávit. Não tinha superávit porcaria nenhuma. Tava em déficit. Só que isso não vai circular no WhatsApp bolsonarista que se acompanha. Eles não vão contar isso pra você. Você tem que ir lá ativamente e pesquisar e ler as notícias que saem fora do WhatsApp, que é tudo selecionado pra fazer você acreditar nesse discurso furado. E você pode pesquisar. Você sabe o que é precatório? Precatório é uma dívida que o Estado tem e ela é... Todo ano, o governo tem que pagar uma dívida para os brasileiros que entram na justiça contra o governo. São causas que demoram 20 anos. Por exemplo, você sofreu um acidente numa rodovia federal e você processa o Estado por conta daquele problema da rodovia. Isso vai tramitar e vai na Justiça Federal e vai levar anos e tudo mais para você receber aquela indenização. Todo ano tem que sair uma parcela de pagamento dessas indenizações. Isso é previsto. O Bolsonaro não pagou do ano dele. Ele jogou pro Lula. Isso entra como uma despesa. Por que ele não pagou? É isso daqui, essa mentira aqui que a galera comprou. Déficit no mandato do Bolsonaro passa de 10% do PIB, diz secretário do Tesouro. Seron evitou polemizar ao ser questionado se o superávit de Guedes era artificial. Esse debate não é completamente técnico e prefiro não responder. O que aconteceu? O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, disse que não há precedente na história do déficit das contas públicas acumulado nos 4 anos do governo Bolsonaro. Não há precedente, nunca aconteceu antes. Maior que 10% do Produto Interno Bruto, PIB. Coube a ele divulgar o superávit das contas do governo em 2022, de 54 bilhões, entregue pela equipe do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que comemorou dados fiscais favoráveis no último ano de governo, sobretudo na arrecadação depois da desoneração de impostos adotadas pelo governo no ano passado. Seron evitou polemizar ao ser questionado se o superávit de Guedes era artificial. Eles não falavam. Esse debate não é completamente técnico, prefiro não responder, porque disse era ele. Totalmente político. Disse ele, para depois afirmar que era um fato o déficit acumulado nos últimos anos, em decorrência, sobretudo, dos gastos. Então, tipo assim, aquilo lá foi mentira, tá? Aquilo lá foi mentira. Quando o cara hoje que teve que falar aquela bobagem lá é questionado, ele desconversa. E tem a galera falando, não, fecha com superávit, coisa do tipo. Ele não fechou com superávit, ele mentiu pra você, igual ele faz toda hora. Aqui, bolsonarista. Bolsonaro furou o teto de gastos do governo em 975 bi em 4 anos de governo. Não, tipo assim, eu não vou nem argumentar. Se você tá dizendo que teve superávit, se você acredita na história do superávit no último ano do Bolsonaro, com aquela quantidade de dinheiro que ele gastou pra se reeleger... Mas não é isso, eu entendo, é porque só chega na sua mão as notícias do WhatsApp pré-selecionado. Você tá no grupo, não tá?
Você tá no grupo do Facebook, só chega pra você o que eles querem que chegue pra você. É por isso que eu sou oposição a ele, porque eu entendo as técnicas dele. Eu sei o que ele faz na sua cabeça, entendeu? E assim, eu não perdoo. Sabe o que eu queria estar falando? Eu queria estar falando, por exemplo, que o governo precisava investir mais em energia renovável e não em energia fóssil. Era disso que eu queria estar falando. Vocês me perdem, entendeu? Porque eu podia estar trazendo ao debate pautas de pressão política para o governo. Mas assim, eu não ouso, porque vocês não vão entender. Tipo, vocês que eu falo, os bolsonaristas, tá? A minha audiência eu sei que é 90% livre disso, mas enfim. E aí fica nesse papo de corrupção e de... Gente, você tem noção da corrupção que foi o governo Bolsonaro? Ele vendia relógio, cara. Nem relógio escapou desse cara. É um nível de baixaria tão grande. Meu Deus do céu. Mas fala mais coisa aí, vai. Aí o Guga Fernando. O Guga é o cara. O Guga Fernando defende ladrão, é ladrão também. Você tá defendendo o Bolsonaro? Só pra eu entender. Você tá aqui me atacando porque você tá defendendo o Bolsonaro? Porque assim, a minha maior crítica ao Lula é que ele é conciliador demais. Percebo um movimento no governo meio de passar pano, meio de conciliar, de botar panos quentes por conta do Lira, porque se começar a investigar Bolsonaro vai acabar em outras pessoas que hoje compõem o governo. O procurador de justiça que foi nomeado é um procurador que publicamente defendia o anterior governo. Chamava a galera para falar de cloroquina no Ministério Público. Eu tenho como criticar o atual governo com muita veemência, mas vocês me obrigam a elogiar ele. Bolsonaristas, entendeu? A gente vai ter que lidar com esse cara. É porque ele não tem provas, ele não foi preso. É porque ele não vai ser investigado. E essa é a maior crítica que eu faço ao governo até agora. É um governo que está sendo conciliador demais. Vai acabar tudo em anistia. Essa galera aqui, sabe, as 700 mil mortes e tudo mais, tá tudo muito tranquilo. Eu queria essa galera presa. Fabrício Lima, eu queria estar falando da falta de um plano nacional de segurança pública e da falácia da segurança pública ser só coisa de polícia. Eu queria estar falando mal do dinheiro que foi gasto na intervenção federal para agradar milico no Rio de Janeiro. Era disso que eu queria estar falando, entendeu? Queria estar falando muito mal da indicação do PGR. Era disso que eu queria estar falando. E a indicação do Flávio Dino pro Supremo? Eu acho que foi uma bobagem também. Por motivos distintos. Eu tenho problemas... Não que eu não acho que, tipo assim, ele não tem, igual a galera tá argumentando, notável... Saber jurídico. Saber jurídico. O cara passou em primeiro para juiz, né? Ele tem o notável saber jurídico. O negócio é que você tira uma personalidade da esquerda, a esquerda se enfraquece nesse sentido, uma liderança que tem capacidade de ganhar eleições, porque ele já ganhou. Que pode assumir territórios, né? Ele foi governador de estado. O que eu acho que a manobra que o Lula tá fazendo, minha leitura, é que ele deve ter feito algum acordo com o Alckmin, para o Alckmin ser o próximo candidato apoiado por ele. Eu não acho, Deve ter sido um acordo para fechar a chapa. O grande problema é que ele tem que afunilar as opções da esquerda para colocar todo mundo atrás do Alckmin. Essa é uma aposta, eu não acho que foi, não. Não, mas eu acho que meio que isso daí, primeiro, ele garante uma pessoa de esquerda na corte que vai meio que contrabalançar uma escolha de direita que ele fez da última vez, né? E ao mesmo tempo, na minha leitura, tá? Ele tira o Dino do jogo político, do jogo eleitoral. Eu tenho problema porque eu acho que a gente está vivendo no discurso um retrocesso com relação à misoginia no Brasil. Real, assim. Perder uma mulher no Supremo, para mim, é uma questão realmente séria. Eu acho que não era o momento. E assim, vindo de um presidente de esquerda, que poderia ter uma sensibilidade com relação a isso, que foi eleito demonstrando um discurso de sensibilidade com relação a isso, pra mim é bem problemático. Mas eu não tenho nada contra o Dino, não. Meu problema realmente é essa conjuntura que o Leon tá falando também. Mas assim, gente, quando a gente responde um bolsonarista, a gente não tá respondendo bolsonarista, mas a gente também tá munindo vocês de argumentos e de visão de mundo, para que vocês entendam a nossa posição também. Porque fica muito fácil a galera ficar repetindo as coisas e a gente calado, né? E tudo que eles falam, cara, não resiste a uma pesquisa no Google do histórico de notícias desse mandato, sabe? Então, assim, quando a gente responde, a gente também está prestando um serviço para quem não é bolsonarista se defender.